Formas de vacinas, princípios, mecanismos e estratégias. As vacinas são uma das ferramentas mais eficazes na prevenção de doenças infecciosas, tendo erradicado a varíola e controlado significativamente outras patologias, como poliomielite, sarampo e rubéola. O princípio básico da vacinação é expor o organismo a antígenos, moléculas do patógeno, de forma segura, induzindo uma resposta imune protetora, com memória imunológica duradoura. Existem diferentes tipos de vacinas, cada uma com seus próprios princípios, mecanismos e estratégias. Primeiro, temos as vacinas atenuadas. O princípio dessas vacinas é utilizar o próprio patógeno vivo, porém enfraquecido, atenuado em laboratório, através de passagens seriadas em culturas celulares ou animais. Esses mecanismos induzem uma resposta imune completa, tanto humoral com anticorpos, quanto celular, com linfócitos T, semelhante à infecção natural, porém sem causar a doença. A replicação do vírus atenuado estimula a produção de interferon, ativando células NK e linfócitos TCD8+. Entre as estratégias, as vantagens incluem conferir imunidade duradoura, muitas vezes por toda a vida, com poucas doses. No entanto, as desvantagens são que elas podem causar doença em indivíduos imunocomprometidos ou em grávidas, além do risco de reversão à forma selvagem, que é mais virulenta. Exemplos dessas vacinas incluem sarampo, cachumba, rubéola, tríplice viral, poliomielite oral, sabin, varicela e febre amarela. Agora, vamos falar sobre as vacinas inativadas. O princípio dessas vacinas é utilizar o patógeno inativado, morto por métodos físicos, como calor ou radiação, ou químicos, como formaldeído ou glutaraldeído. Esses mecanismos induzem principalmente uma resposta humoral, com produção de anticorpos neutralizantes. A resposta celular é menos intensa do que nas vacinas atenuadas. As estratégias incluem vantagens como serem seguras para indivíduos imunocomprometidos e grávidas, sem risco de reversão. Contudo, as desvantagens são que requerem doses de reforço para manter a imunidade, pois a resposta imune inicial é menos duradoura. Exemplos dessas vacinas incluem poliomielite inativada, Salk, gripe, raiva e hepatite A. As vacinas de subunidades utilizam apenas fragmentos purificados do patógeno, como proteínas ou polissacarídeos, que induzem a resposta imune. Elas induzem principalmente uma resposta humoral, com produção de anticorpos contra os componentes do patógeno. Essas vacinas são altamente seguras, pois não contêm o patógeno inteiro. No entanto, elas requerem doses de reforço e adjuvantes, que são substâncias que potencializam a resposta imune, para estimular a resposta imune de forma adequada. Exemplos de vacinas de subunidades incluem as vacinas contra a hepatite B, HPV, a Haemophilus influenzae tipo B e a pneumocócica conjugada. As vacinas de toxoides utilizam toxinas bacterianas inativadas, que causam a doença, transformadas em toxoides por tratamento químico. Elas induzem a produção de anticorpos que neutralizam as toxinas, protegendo contra os efeitos da doença. Uma vantagem dessas vacinas é que protegem contra os efeitos da toxina, mesmo na ausência da bactéria. No entanto, elas requerem doses de reforço para manter a imunidade. Exemplos de vacinas de toxoides incluem aquelas contra difteria e tétano. As vacinas de DNA utilizam plasmídios de DNA que contêm genes do patógeno, os quais são expressos pelas células do hospedeiro, induzindo resposta imune, humoral e celular.
As células do hospedeiro expressam as proteínas do patógeno, que são apresentadas ao sistema imune, induzindo a produção de anticorpos e a ativação de linfócitos T. Essas vacinas estimulam uma resposta imune celular robusta e são relativamente fáceis de produzir. No entanto, a eficácia dessas vacinas ainda não está totalmente comprovada em humanos e estão em desenvolvimento. Elas estão sendo estudadas para diversas doenças infecciosas e câncer. Vacinas de vetores virais. Princípio: utilizam vírus inofensivos, conhecidos como vetores virais, para transportar genes do patógeno. Estes genes são expressos pelas células do hospedeiro, induzindo uma resposta imune. Mecanismos: o vetor viral infecta as células, que então expressam as proteínas do patógeno, ativando tanto o sistema imune humoral quanto o celular. Estratégias: vantagens: induzem uma resposta imune robusta, com produção de anticorpos e ativação de linfócitos T. Desvantagens: podem gerar imunidade contra o vetor viral, o que dificulta doses de reforço com o mesmo vetor. Exemplos: vacinas contra ébola e algumas vacinas contra a Covid-19. Vacinas de RNA mensageiro, ou mRNA. Princípio: utilizam moléculas de mRNA que codificam proteínas do patógeno. Estas proteínas são expressas pelas células do hospedeiro, induzindo uma resposta imune. Mecanismos: as células do hospedeiro leem o mRNA e produzem as proteínas do patógeno. Estas proteínas são então apresentadas ao sistema imune, ativando linfócitos B e T. Estratégias: vantagens: são seguras, pois não contêm o patógeno nem DNA. Induzem uma resposta imune robusta e são fáceis de produzir em larga escala. Desvantagens: requerem armazenamento em temperaturas muito baixas, como algumas vacinas contra a Covid-19. Exemplos: algumas vacinas contra a Covid-19. Estratégias de vacinação. Vacinação em massa. Visa atingir a maior parte da população para interromper a transmissão da doença, alcançando a imunidade de rebanho. Vacinação seletiva. Direcionada a grupos de risco, como crianças, idosos ou pessoas com doenças crônicas. Vacinação de reforço. Objetiva manter a imunidade ao longo do tempo, através de doses adicionais da vacina. Vacinação combinada. Utiliza diferentes tipos de vacinas para o mesmo patógeno, visando aumentar a eficácia e a duração da proteção. É importante ressaltar que a escolha do tipo de vacina, o esquema de vacinação e as estratégias de vacinação dependem de diversos fatores, como o tipo de patógeno, a faixa etária, o estado de saúde do indivíduo e as características epidemiológicas da doença. Este texto visa fornecer uma visão geral sobre as formas de vacinas. Para informações mais detalhadas e específicas, consulte fontes confiáveis como a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e profissionais de saúde qualificados.